bom? Capítulo 1, versículo 8. Ele fica depois de Tito, antes de Hebreus, para ajudar aí. Como ele é pequenininho, é um capítulo só, lá no Novo Testamento. Se você achar Hebreus, só voltar uma página. Livro de Filemão, capítulo 1, versículo 8. Aleluia. Vai dizer assim a palavra do Senhor: pelo que, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia eu peço-te antes por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo, eu peço-te por meu filho Onésimo, que eu gerei nas minhas prisões, o qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim ele é muito útil. Eu te enviarei ele, e tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas. Eu bem o quisera conversar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho, mas nada quis fazer sem teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesse para sempre, não já como servo, antes, mais do que servo, como um irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão escrevi e o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei a ti no Senhor. Recreia nas minhas entranhas no Senhor. Escrevi confiando na tua obediência, sabendo que ainda fará mais do que eu digo. Amém. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esse dia, por essa palavra, pelo teu louvor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nesse momento, Pai, nós queremos ouvir a tua palavra. Vem e revela a tua palavra, Senhor, a tua sabedoria, a tua graça, Pai. É isso que precisamos nesse momento, nesse dia, Deus, nessa reunião. É a da tua revelação, da tua palavra em nossos corações. Nos abençoa, Deus, e fica conosco. Dai a tua unção, Senhor, nesse lugar para nossas vidas, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Aqui um trecho, é uma carta que Paulo escreve para esse jovem Filemão. Ele escreve em um lugar, ele está preso, Paulo está numa cadeia, ele não cometeu nenhum crime, e nessa cadeia ele escreve essa carta. E para a gente entender um pouco o contexto dessa carta, a gente tem que entender que Filemão, ele era um homem ali que ele tinha seus servos, ele tinha ali sua casa, ele tinha seus bens, era uma pessoa que tinha uma prosperidade, tinha uns bens. E esse homem aí que Paulo cita, o Onésimo, ele era uma pessoa que trabalhava na casa de Filemão. Então, Filemão, o dono da casa ali, e tinha o Onésimo, que era um trabalhador ali, que trabalhava para Filemão. Esse Onésimo, ele vê uma oportunidade, ele vê uma brecha. Eu não sei o que ele pega lá na casa lá, só sei que ele
provavelmente pega, assim, pelo que entendemos, pega alguma coisa e foge, some, sabe, que dá um perdido em Filemão, não dá satisfação a ninguém, ele só pega o que não era dele, sai correndo e vai embora. Mas alguém pega ele e ele vai preso em Roma. E olha como funcionam as coisas de Deus. Esse Onésimo, ele é preso, ele é pego, ele é preso em Roma e é colocado numa cadeia. E quem está dentro dessa cadeia? O Paulo. Os planos de Deus é maravilhoso. Então ele começa a conviver com Paulo dentro de uma cadeia. E para você ser um servo de Deus, um cooperador de Deus, não importa onde você está. Se você acha que o ambiente que você está é ruim, o de Paulo, eu acredito que era muito pior. Mas Paulo, num ambiente péssimo, num ambiente ruim, ele ainda conseguia fazer o propósito de Deus naquele lugar. Então, às vezes eu estou dando desculpa que não estou funcionando, que eu não estou conseguindo o meu propósito por causa do lugar, por causa das pessoas, por causa, sabe, as minhas desculpas, não está dando certo por causa que essa cidade é difícil mesmo, olha que cidade, não está dando certo porque eu não tenho apoio, não está dando certo porque minha família não me ajuda, e eu começo a dar um monte de desculpa. Mas a gente vê que não é o lugar, não é o apoio, é a pessoa estar na presença de Deus que vai fazer a diferença. Paulo ali na cadeia começa ali a conviver com esse Onésimo, e o coração de Onésimo é transformado de uma tal forma, ele é transformado porque o Evangelho vem para transformar, o Evangelho transforma, é difícil as pessoas lá fora entender, só entende a transformação do Evangelho quem passou por essa transformação. A gente vê cada tranqueira, e eu me coloco nessa, cada tranqueira, e as pessoas olham e falam assim, mas como que agora está falando que serve a Deus, como agora está indo na igreja? É porque é o poder transformador do Evangelho de Cristo. Não há uma pessoa difícil, uma pessoa fácil, há um poder transformador, que transforma a vida do homem, da mulher, que transforma a vida do drogado, do viciado, do homem mau, do que for. O poder de Deus é transformador, e você precisa acreditar nesse poder. Se eu estou precisando dessa transformação em minha vida, no meu lar, na minha casa, eu preciso ser como Paulo. Eu posso estar num ambiente horrível, mas eu sei em quem eu tenho crido. Paulo, ele dizia, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Ele falava, eu não tenho vergonha disso, porque eu sei o que é esse Evangelho, é o poder de Deus para a salvação, é para a salvação. Então Paulo numa cadeia ali, num ambiente horrível, chega o Onésimo, que não era gente boa, não era uma pessoa honesta, não era uma pessoa decente, mas começa a ouvir das maravilhas de Jesus. Ah, se a gente tivesse esse coração de Paulo, porque às vezes nós queremos falar com uma pessoa, e queremos forçar a pessoa a ser transformada, sabe, muitas vezes na inocência, na boa intenção, não sei se você já passou por isso, na boa intenção de querer passar essa mensagem de Cristo, na boa intenção de querer transformar a pessoa, eu acabo mais atrapalhando, eu esqueço que todo o poder vem de Deus, o poder transformador do Evangelho é de Deus, é Deus que vai transformar. Somos só um canal de bênção, somos só uma pessoa que está pronto para refletir a luz de Cristo. Nada de nós, é Cristo que vem e transforma. E no meio daquela cadeia brilhou a luz de Cristo na vida de Paulo. E essa luz ali transformou aquele ambiente, que transformou esse homem chamado Onésimo. Ele cumpre a pena e sai. E quando ele sai com uma carta que é enviado para o tal do Filemão. Lembra do Filemão no começo da história? E ele recebe essa carta, e essa carta é que eu li para vocês, onde Paulo fala, olha, eu estou enviando aí para você,
um jovem aí chamado Onésimo. Eu sei que ele foi inútil na sua vida, mas hoje ele é muito útil. Eu sei que ele defraudou você, mas hoje recebe ele, mas não como um servo, recebe ele como um irmão, recebe ele como você tivesse recebido a mim. Olha que situação. Então a gente tem que entender a mente de Filemão, porque quando você é enganado, quando você é traído, quando você é roubado, e usando uma linguagem assim bem popular, quando você é feito de bobo, é difícil você confiar de novo na pessoa. Uma coisa é a pessoa ganhar a minha confiança, outra coisa é a pessoa reconquistar a confiança. Quando a pessoa perde a confiança, é difícil. Ganhar minha confiança é difícil, mas reconquistar a confiança é mais ainda. Então Paulo escreve essa carta, manda para Filemão. Filemão pega essa carta, começa a ler, e Paulo começa a falar: olha, não faça por força, não faça por obrigação. Eu estou escrevendo para você fazer isso voluntariamente, por amor a Cristo. Porque aquilo que foi uma vergonha, que foi ruim na sua vida, hoje vai se transformar de bênção, e é isso que devemos entender. Aquilo que muitas vezes eu queria longe, é aquilo que vai me transformar e me trazer em bênção. Tem coisas na vida que não dá para entender. Talvez Filemão ele podia olhar para o céu triste, arrasado, e falar: Deus, por que o Senhor não me guardou de ser roubado? Deus, por que o Senhor não me guardou do cara vir aqui, eu contratei, confiei, e do cara roubar minha casa? É uma coisa que não dá para entender. Então Filemão ele podia falar isso, mas é com essas situações que não entendemos que Deus vai nos tratar. Na situação que você não entende, é aí que Deus vai pegar essa situação e vai começar a tratar o seu coração. Então aquilo que está me incomodando, esse espinho que está me chateando, que era o tal do Filemão, estava lá chateado porque roubaram ele, estava chateado porque Onésimo traiu ele, mentiu para ele, fez ele de otário, de bobo. Aí agora o mesmo Onésimo que fez tudo isso na vida de Filemão, está vindo representando a transformação do evangelho na casa de Filemão. Não dá para entender. E as coisas de Deus não tem lógica. Se você está esperando 2 mais 2 é 4, a matemática de Deus é diferente da nossa lógica. Nós agimos pela lógica, Deus age pelo poder do evangelho, transformador do evangelho. Então espere aquilo que muitas vezes está esse espinho nos machucando, aqueles espinhos, sabe, te chateando, aquilo que está ali te atormentando. Deus vai usar isso para tratar você mesmo. Porque a gente pode olhar isso e falar: não, Deus queria transformar a vida de Onésimo, e é verdade, mas Deus deixou tudo isso para transformar quem? O Filemão, que era o justo, o bonzinho, o rico, o patrão, o que estava certo, o que servia a Deus. Porque às vezes a gente olha lá fora e fala: Deus, olha, transforma aquela pessoa. Ó Deus, transforma o meu familiar. Deus, transforma essa situação, transforma. Mas será que é o Onésimo que precisa ser transformado? Ou será que é o Filemão aqui que precisa ser transformado pelo evangelho do perdão de Deus? Porque enquanto o Filemão podia estar lá, batendo a cabeça, chateado, falando assim: não, que chato, que situação triste, porque eu passei por isso, o Onésimo já estava transformado lá na cadeia. Então enquanto ele estava todo aqui chateado, Deus já estava fazendo a vida do outro, e Filemão ficando para trás. Então as minhas angústias, o meu remorso, sabe, esse sentimento que eu fico carregando, de não querer perdoar, de não querer soltar, está me impedindo de ser tratado pelo Senhor. E quando eu fico na mesma, Deus ele não quer me deixar paralisado,
Ele manda o próprio Onésimo lá para dentro da minha casa para me transformar. Deus quer nos tratar, Ele quer nos fazer de novo. E nós precisamos entender isso, que é o poder de Deus na nossa vida. Sabe, Paulo, ele viveu a vontade de Deus dentro de uma cadeia. Paulo, ele viveu o melhor de Deus ali, a experiência com Deus dentro de uma cadeia. O Onésimo, ele foi reposicionado em Deus ali com Paulo, dentro de uma cadeia. E agora, o Filemão, ele está sendo curado pela volta de Onésimo na sua casa. Sabe, Deus, ele podia muito bem, no outro dia, eu não sei o que o Filemão foi roubado, mas você acredita que Deus podia dar 2 vezes mais no outro dia para Filemão? Se ele foi roubado 1.000, Deus podia dar 10.000 no outro dia, no mesmo segundo. Mas Deus, ele não está se preocupado quanto o Filemão tinha, porque isso, Deus, ele pode fazer, ele pode nos enriquecer, ele pode dar, ele é poderoso, é o Deus de ouro, da prata. Mas Deus, ele estava olhando a vida de Filemão e ele está falando: eu sei que eu posso te abençoar cada dia mais, mas tem um lugar que eu quero te tocar, Filemão, é aqui dentro do seu coração, é aqui dentro, no seu espírito, é onde ninguém vê. Porque o homem, o patrão, o Filemão é uma coisa, mas quando o Filemão entrava dentro da sua casa, dentro do seu quarto, aí só Deus conhece. Eu posso passar a maior imagem para vocês, vocês também podem passar a maior imagem, mas quando eu entro dentro do meu lar, quando a gente entra dentro da nossa casa, quando a gente fecha a porta do nosso quarto, aí realmente somos quem somos, e Deus sabe quem nós somos de verdade. Toda essa casca, tudo aquilo que eu quero parecer, não é isso que Deus quer. Ele quer transformar aquilo que está aqui dentro do nosso coração. E se for preciso, Ele vai trazer aquilo que me chateou lá no começo. E se for preciso, Ele vai trazer aquilo que mais me incomodou lá no começo. Ele vai me trazer e vai trazer para nos curar. A graça de Deus, nós temos que entender a graça de Deus. A graça de Deus não tem a ver com lógica humana. A graça, para nós entendermos, é um favor imerecido. Existe a graça e a misericórdia. A misericórdia de Deus é para a gente não receber o que merecemos. Isso é misericórdia. Eu não recebo o que eu mereço. É a misericórdia. A graça é um favor que eu recebo sem merecer. Isso é a graça de Deus. Então o Senhor, Ele quer nos trabalhar por essa graça, e essa graça não tem lógica humana. Não tem. Se você fosse colocar o melhor plano para a vida de Filemão, você não traria aquele homem de novo na casa. Porque eu tenho certeza, se a gente for parar para analisar, a última pessoa que ele ia querer dentro da casa dele de novo, era o tal do Onésimo. A última pessoa que eu ia querer de novo dentro do meu lar, é a pessoa que me roubou, é a pessoa que me fez de bobo, é a pessoa que me traiu, é a pessoa que fez tudo isso e saiu correndo. É a última pessoa que eu quero. E justo aquilo que eu quero mais distante, é o que Deus fez na vida de Filemão. Então eu não sei o que Deus vai fazer nas nossas vidas, eu não sei os planos deles, mas o que vier, Senhor amado, eu quero, Senhor, entrar no seu propósito para ser curado de uma vez por todas. Até quando eu vou ficar chateado? Eu vou ficar triste? Eu vou ficar preso numa situação? Até quando? Até que dia eu vou ficar aqui preso, chorando porque o Onésimo me levou algo de valor? Até quando? E aí as pessoas ficam presas pelo passado tantos anos, e passa dias, passa semanas, passa anos, e a pessoa preso lá por uma dor lá do passado. E eu não estou minimizando, sabe, a dor. Eu entendo a dor, eu entendo que essa situação magoou, machucou, doeu, é uma dor que não dá para explicar. Mas hoje o Senhor, Ele quer pegar
essa dor e tirar de você, porque Ele é a cura, como foi falado no começo. Ele não é a cura apenas da gripe, das doenças do nosso corpo, Ele é a cura do nosso interior também. E do mesmo jeito que Jesus cura a nossa enfermidade, Ele quer curar a nossa alma. Ele cura por completo. Ele nos cura por inteiro. Eu gostaria de ler com vocês lá no livro de Gênesis agora, capítulo 37. Versículo 18, Gênesis 37, versículo 18, história de José, vai dizer assim: e os irmãos de José viram de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. Olha só, os irmãos, e disseram uns aos outros: eis lá que vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa dessas covas, e diremos: foi uma besta fera o comeu. E veremos que será dos seus sonhos, e vamos ver o que será dos seus sonhos. E ouvindo Ruben, livrou das suas mãos e disse: não lhe tiraremos a vida. Também lhe disse Ruben: não derramaremos sangue. Lançai nessa cova que está no deserto. E não lance mãos dele para o livrar das suas mãos e para torná-lo ao seu pai. E aconteceu que, chegando José, seus irmãos tiraram José da sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tornaram-no, lançaram na cova. Porém a cova estava vazia e não havia água nela. Até aqui. Aqui é onde eu digo que começa realmente a história de José. Porque José era um menino que tinha uma vida maravilhosa. Tinha ali um lar estruturado, tinha uma vida financeira boa, tinha o amor do pai, o amor da mãe, tinha ali um sonho de um futuro maravilhoso. Mas olha onde ele se meteu. E não foi nem culpa de José. Ele indo lá em encontro aos seus irmãos, obedecendo uma ordem do seu pai. Os irmãos pegam ele, tira a capa dele que ele tinha ganhado, joga numa cova, porque o Ruben deu a ideia de falar: não vamos matar, joga na cova. Aí eles tiram da cova, vendem para os ismaelitas. Dos ismaelitas eles vão, fazem uma viagem, vai ao Egito e vende para o soldado lá, e a vida de José vai indo assim. E se for ver, a gente olhando essa situação, não dá para entender, vivendo a lógica do momento. Nós que conhecemos a história, sabemos que Deus tudo fez isso, para preparar José para ser o homem mais poderoso da terra, o homem que tinha mais poder na terra, sabe, o homem que teve controle de todo o alimento, para ser ali um faraó ali justo, fiel. Mas olhando toda essa situação, não dá para entender o processo que teve na vida de José. Porque eu quero falar, o Senhor vai realizar esse sonho que você tem, como realizou na vida de José. Mas às vezes eu tenho medo de falar: Senhor, eu não quero ir para essa cova que José teve que passar. Eu não quero ir para a casa de Potifar, eu não quero ir para a prisão, eu não quero passar tudo isso, porque eu só quero viver aquela glória, aquele sonho. Mas se for preciso, Senhor, me ajuda a passar a suportar por essa situação. Hoje eu li a história de José inteira, e se você ler a história de José inteira, você só vai ver José sendo fiel a Deus em todas as circunstâncias. Em todos os momentos, José continuava sendo fiel a Deus. E na maior crise que ele podia estar vivendo, sempre a palavra diz: e Deus o fazia prosperar.
e Deus estava com ele, e achou graça aos olhos do Senhor. Porque mesmo eu passando pelos processos do Senhor, quando eu estou na vontade do Senhor, a minha vida funciona. Paulo estava numa cadeia, mas mesmo da cadeia ele escreveu coisas que nós estamos sendo abençoados até hoje. José estava passando por tudo, mas mesmo na cadeia, mesmo preso, mesmo na cova, Deus ainda estava abençoando a vida de José. Se eu esperar só aquele dia da vitória, da conquista, do sonho alcançado, para lá falar que Deus está me abençoando, para lá eu entender que Deus vai me usar, eu vou ficar paralisado. Eu tenho que entender que mesmo nessa cova que eu possa estar passando hoje, eu posso servir de bênção, eu posso ser cooperador de Cristo hoje, no meio da cova, como Paulo, preso injustamente, na cadeia, na masmorra, ele servindo de bênção, transformando pessoas pelo poder do Evangelho. José na casa de Potifar, José na prisão, fala que na prisão, Deus o abençoou em tudo ali. Então não é o lugar, é quem eu sou de verdade. E eu achando que eu tenho que mudar de lugar, que eu tenho que mudar de emprego, que eu tenho que mudar de cidade, que eu vou lá para outro lugar e Deus vai fazer. Não, é nesse mesmo lugar. É nesse mesmo lugar, é nessa mesma luta que você está enfrentando que Deus vai fazer na sua vida. Ah, mas eu não suporto, mas dá sim. Filemão aguentou firme, José aguentou firme, Paulo aguentou firme. Eu tenho certeza que Deus vai nos ajudar a suportar essa situação. Não há uma provação, uma luta que Deus envia, que Deus permite nós passarmos, que é maior do que aquilo que podemos suportar. Se isso que eu estou vivendo, eu não estou aguentando, é porque eu não estou no plano do Senhor. Porque se eu estiver no plano do Senhor, eu posso passar por tudo. Eu posso ter o maior gigante, eu posso ter o maior Golias, eu posso estar na mais profunda masmorra. Eu sei que ali a luz do Evangelho vai brilhar em minha vida. Isso é a fé no Senhor Jesus. Eu tenho essa fé. Você precisa começar a ter essa fé de falar: eu posso estar na maior enroscada, no maior problema, ali vai brilhar a luz de Cristo. Ali vai brilhar a luz de Cristo na minha vida. Eu posso estar na situação mais insuportável, mas é ali que vai brilhar a luz de Cristo na minha vida. Ah, não é só no palácio. Eu sei que Deus também é o Deus do palácio, do faraó, da riqueza, eu sei, como fez na vida de José, mas é na masmorra também, é na prisão também, é na doença também. O nosso Deus é o Deus que atua em todas as áreas. Não é porque eu estou numa situação que eu não queira que o plano de Deus se frustrou, não. O plano de Deus continua o mesmo. O plano de Deus continua o mesmo. O plano de Deus continua o mesmo. Se eu parar, se eu desistir, eu fico para trás. Mas se eu confiar nesse poder do Evangelho, se eu confiar nesse poder que Jesus tem, se a minha fé estiver firme, eu sei que vai acontecer esse milagre. Não tem uma pessoa que confiou em Deus e foi frustrada. Paulo, ele sofreu tudo, Jeremias sofreu tudo. Eu tenho certeza, quando terminaram a carreira, quando terminaram tudo, eles valeu a pena servir a Deus. Valeu a pena cada luta, valeu a pena cada lágrima, valeu a pena continuar firme com Deus. E às vezes a gente quer parar, às vezes a gente está meio desanimando porque está difícil. Não, a gente é agora, no meio da cadeia, no meio da cova,
No meio da mais dificuldade, agora que eu vou mostrar a minha fé ao Senhor. É agora que eu vou ser fiel a Deus. É agora que eu vou amar mais a Deus no nome de Jesus. Ele vai me fortalecer. Eu gosto muito da história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Lembra daqueles 3 jovens que foram condenados a morrer numa fornalha? Uma sentença de morte. Eles, antes de ir para a fornalha, eles olham para o rei e falam assim: meu rei, se Deus quiser me livrar, Ele me livra. Se Ele quiser que eu morra na fornalha, eu morro. Mas em tudo eu vou honrar o nome do Senhor na minha vida. Se Ele quiser apagar essa fornalha, Deus apaga. Se Ele quiser me fazer andar na fornalha, eu ando. E se eu morrer pela fornalha, mas em tudo eu continuo sendo fiel a Deus. E a história a gente sabe. Estavam os 3 andando lá. Vem o 4º homem ali, um anjo, Jesus, não sei, fica ali com eles. E todo aquele reino é transformado por aquela situação. Porque três jovens olharam e falaram: não sei o que vai acontecer, mas eu vou continuar sendo fiel a Deus. Aleluia, aleluia. Gostaria de ler mais um texto, lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Aleluia. Olha o que diz Colossenses capítulo 1, versículo 24. O mesmo Paulo: eu regozijo-me agora no que eu padeço por vós. Não, só isso aqui é para a gente meditar. Eu me regozijo-me, tipo, eu estou ficando feliz, eu estou ficando alegre. Agora, não é quando eu ganho. Eu me regozijo agora pelo que eu padeço. Ele está falando: eu estou ficando feliz agora pelo que eu estou sofrendo, porque ele está entendendo o propósito do Senhor, ele está entendendo o processo do Senhor. Vamos continuar. E na minha carne eu cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, do qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, a quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse ministério entre os gentios, que é o Cristo, em vós a esperança da glória. Aleluia. Paulo, ele não ficava chorando porque estava difícil, ele entendia, ele falou: agora no momento difícil, no momento de dor, eu me alegro. E é difícil entender isso. Sinceramente, eu ainda não cheguei nesse nível, mas eu busco em Deus, eu quero chegar, de falar: Deus, eu não sei o que eu vou passar, pode ser difícil, mas eu quero me alegrar em Ti. Nós cantamos aquela música: ainda que a figueira, sabe, não tenha fruto ainda, eu me alegrarei em Ti, porque não é mais a situação, é Ele, é o Senhor, é Ele em mim, é isso que me traz alegria. Não é se eu tenho ou não tenho, é o Senhor que me dá alegria. Ele é a alegria da salvação, Ele é a alegria das nossas vidas. Se eu for só feliz quando eu tiver aquilo que eu quero, eu vou ser a pessoa mais infeliz do mundo. Mas se eu entender a vida de Paulo, se eu entender o poder desse evangelho, eu posso passar a maior luta, mas eu vou continuar sendo feliz, porque eu tenho Jesus. Eu sou feliz porque eu tenho alguma coisa, não porque eu conquistei alguma coisa, não porque eu tenho dinheiro ou não tenho, porque eu tenho algo para comer ou não tenho. Eu sou feliz porque eu tenho esse poder do evangelho, que é Cristo nas nossas vidas. Isso tem que ser algo em nós, temos que entender isso. E eu queria falar algo para vocês, que eu vi
acho que alguns meses atrás, estava vendo um documentário sobre a águia. E a águia é um animal espetacular. Ela vive em alturas que não dá para chegar. Pode ver que para achar um resto mortais de águia é muito difícil. As pessoas não acham, porque ela fica muito no alto. E quando a águia, ela tem os filhotinhos dela, tem ali, normalmente ela tem de 2 a 3 filhotinhos, o que ela faz? Ela caça um animal, se alimenta daquele animal, pega a pele dele e leva lá no alto, numa montanha. E nessa montanha ela pega e faz um ninho. E ela cria um ninho cheio de espinho. E esses espinhos ele põe a pele desse animal, para ter os seus bichinhos ali, seus filhinhos. Então os filhinhos nascem ali naquele ninho de espinho, com a pele do animal. E ela começa a alimentar, e os bichinhos começam a crescer, a ganhar peso. E isso é demais, porque está aquela pele com os espinhos. Mas conforme os filhinhos dela vai crescendo, eles vão começar a apertar. E aquilo que era confortável para eles ali no ninho, começa a ser algo ruim, porque começa a lhe machucar o espinho na vida deles. Porque eles começam a ganhar peso, a crescer, e começa a apertar ali, a ter mais peso. E o espinho embaixo começa a cutucar eles. Não sei se vocês estão entendendo. Então isso deles começar ali, aquele espinho, começa a motivar eles próprios a querer sair do ninho para começar a voar. Então quando eles começam a querer sair do ninho por eles mesmos, pelo espinho que a mãe colocou, ela começa a colocar eles na asa deles e começa a fazer um voo. E quando começa a fazer esse voo, ela fecha a asa e eles começam a cair, para ver se voa. Se não voa, a águia vem, pega eles e leva no ninho. Aí quando eles estão no conforto do ninho, começa ali o espinho a cutucar, porque eles já não estão pesados, porque eles já estão crescendo, e aí eles querem sair. Então a águia pega de novo, faz aquele voo e solta eles, e aí eles não voam, a águia pega, leva para o ninho, até uma hora que a águia solta, e esses filhotes começam a voar. Então tem coisa que Deus coloca esse espinho na nossa carne, não é porque Deus quer ver você chorar, ou ver você triste. Às vezes esse espinho que Deus está colocando, que está me incomodando no meu ninho, é para fazer você voar na presença de Deus. Isso é demais. O que Deus está colocando na minha vida é para me fazer voar. Ele não quer ver você parado ali, quieto no seu lugar, não. Ele quer fazer você voar. Você foi feito águia, e águia é para voar, não é para ficar se arrastejando. Deus não nos compara a uma cobra, ele fala serpente, não. Ele fala, não, você vai ser como águia. Os que confiam no Senhor renovarão como águia. Ele compara você como águia, é para voar. E se for preciso, ele vai colocar o espinho para nos incomodar. Porque uma coisa que isso aí é geral, é se deixar, a gente se acostuma com a situação. Se deixar, a gente relaxa. Se deixar, a gente vai relevando de qualquer jeito. Então às vezes precisa ali de um aperto, precisa desse espinho estar incomodando, de eu sair do meu ninho e falar assim, eu quero ir voar, Senhor. Me ensina a voar, não quero ficar mais nesse lugar, Senhor. Eu quero voar contigo, Senhor. Eu quero alcançar esse propósito. E eu achando que o espinho foi o mal que colocou. Não, foi o Senhor que permitiu esse espinho para me tirar desse lugar. Então não reclame desse espinho. Reclame, sabe de quem eu tenho que reclamar? De mim mesmo, que eu ainda estou parado nesse ninho. O problema não é espinho, o problema é que eu não aprendi a voar. O problema é que eu ainda estou com medo. E eu estou tendo a águia, eu estou tendo aqui a paternidade de Deus que está me chamando para novos ares.
E eu ainda com medo nesse ninho. Mas hoje é noite para a gente ser transformado e falar: Senhor, eu confio em Ti, Senhor. Seja na prisão, seja na cova, seja no ninho com espinho, eu confio em Ti. Eu quero voar, Senhor, contigo. Aleluia. Chega dessa situação, fala a verdade. Chega dessa situação, chega de viver uma mediocridade, de um evangelho mentiroso, de um evangelho que não é o poder de Deus. Esse versículo é lindo. Eu não tenho vergonha, porque o evangelho é o poder de Deus. É o poder de Deus. Você tem ideia do que é o poder de Deus? Você consegue mensurar o que é o poder de Deus? O que Deus pode fazer? Ele fala que isso é o evangelho é o que nós precisamos viver. Então eu tenho que viver o poder de Deus todos os dias nas nossas vidas. Você tem que viver o poder de Deus no seu lar. É o poder de Deus. E a gente vê na vida de Jesus o poder de Deus se manifestando em curas, em sinais, em prodígios, em tudo o que acontecia. O poder de Deus na vida, nas nossas vidas. Para encerrar, eu gostaria de ler mais um texto. 2 Coríntios 12. Livro de 2 Coríntios 12, versículo 2. Vai dizer assim, é o mesmo Paulo falando: eu conheço um homem em Cristo que há 14 anos, eu não sei no corpo, eu não sei se foi fora do corpo, Deus o sabe, ele foi arrebatado ao terceiro céu. Eu sei que o tal homem, se no corpo ou se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, ele foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que o homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nércio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de eu não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que me desviasses de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Aleluia. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, na angústia, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então eu sou forte. Aleluia. Eu estou querendo o poder de Deus, e ele fala: o poder de Deus não é porque temos ou somos alguma coisa. O poder de Deus se aperfeiçoa aonde? Na minha fraqueza, naquilo que está doendo, naquele espinho que está me incomodando. É aí que vai manifestar o poder de Deus. Na maior tristeza de José, que foi ser levado lá para o Egito, a maior tristeza de José, ser tirado da família dele, ali manifestou o poder de Deus para a salvação do mundo. Aleluia. Na maior tristeza de Paulo, ir numa cadeia, ser isolado, ser ali afastado, numa masmorra, ali saiu palavras para a salvação do mundo. Então aquilo que você possa estar passando,
que você está vendo a sua fraqueza, uma vergonha, como Paulo fala assim, eu fui esbofeteado na cara. Sabe o que é um tapa na cara? Ele está falando, uma vergonha, isso que eu estou passando. Mas mesmo nisso, o poder de Deus está sendo manifesto em minha vida, aleluia. Não é a situação que manda, é o poder de Deus na minha vida. Não é a situação, não é o momento ruim. O que manda é o poder de Deus. E esse poder vai ser manifestado aonde eu menos imagino. Essa transformação do Evangelho vai ser manifestada onde eu menos imagino. Aquilo que está me cutucando, aquilo que está me machucando, é aí que Deus vai se manifestar na sua vida, aleluia. E essa luz vai vir, vai nos guiar.